Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362 1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Confraria da Comunicação, programa Comunicando Direito da GESU TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, nas sextas-feiras às 21 horas, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. A nossa bancada hoje está composta da minha direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, da minha esquerda, a Marilene Brandt, publicitária, que nos honra aqui com a sua presença, e na minha extrema esquerda, doutor Demeval Mucílio Trajano, que está retornando depois de um bom tempo de ausência, né? Seja bem-vindo o retorno a esta casa. Bom filho a casa retorna, né? Exatamente isso. E nossos assuntos de hoje, a nossa política lá em Brasília está efervescente. Eu diria como se diz, uma guerra de bugio. É uma guerra, é uma corrente fustigando o Bolsonaro, outras defendendo. E nós temos aqui um dos assuntos que seria a ministra Damares, ministra da Cidade, Família e que mais? Família, da Mulher. Ela tem dado declarações polêmicas que têm colocado em polvorosa a população, né? E uma delas é uma frase que ela citou na semana passada, de que menino veste azul e menina veste rosa. Menino veste azul e menina veste rosa! É uma situação, para mim, inusitada, e eu gostaria que os colegas debatessem essa questão. O que acharam dessa declaração dela? Essa declaração dela, na realidade, né, é uma declaração que vem muito antes da campanha, né, do presidente, da campanha política para a presidência da República. É como se fosse um bordão da Igreja Evangélica, que é menina é menina, menino é menino. Quando ela disse isso, menina veste azul, a menina veste rosa e menino veste azul, ela quis dizer o quê? Um Brasil diferente, está lançada a sorte, né? A campanha da família tradicional, que na verdade o que vem por trás desta frase, né, dessa metáfora, é a família tradicional. Começou a campanha.
O que é a família tradicional? Família tradicional é a união entre um homem e uma mulher. E é só isso que existe, nada mais. O resto não é família, o quê? O resto não é família. O resto família. o que é, então? Então, e né, assim, quais são os inimigos da família tradicional? O comunismo, aí se entende por que tanto dizem, até na posse, o presidente disse, minha bandeira jamais será vermelha, porque se associa o vermelho ao comunismo e fica falando em comunismo, a gente entende quando descobre isso, né, que o comunismo é um inimigo da família tradicional. Essa é a nossa bandeira, que jamais será vermelha. O feminismo é outro inimigo, é um dos grandes inimigos da família tradicional. Por quê? Porque daí a menina, a mulher, não vai ter mais aquele papel que é destinado à mulher dentro da família tradicional. Qual seja, a de ser mãe, a de cuidar dos filhos, ficar em casa, a de obedecer, né, de ser submissa, nunca enfrentar o marido ou contestar o marido. E o homem perderia também o seu papel de provedor, porque a mulher sairia para trabalhar, né, porque uma feminista trabalha. Perderia o papel de provedor, não seria mais o chefe da família e não teria tanta ingerência sobre a mulher, né? Ele perderia o controle, ele perderia o poder. E a família tradicional, a bancada evangélica, os evangélicos, eles não querem isso. Quando eles dizem que não, que o casamento, que a união é só aceita entre um e uma mulher, eles estão excluindo também a comunidade negra, porque também é inimigo da família tradicional, porque a comunidade negra, ela contesta os seus direitos, ela está sempre em movimento, ela está sempre questionando, e isso é perigoso para a família tradicional. A comunidade LGBTQIV, consegui aprender isso, porque era difícil de dizer, que são lésbicas, gays, bissexuais, travesti, transgênicos, transexuais, queers, que é uma denominação para as pessoas que ainda não encontraram a sua orientação sexual. Ou elas se encaixam em todas, ou não se encaixam em nenhuma, estão buscando, né? Os intersexuais, que são as pessoas que têm as características, é de um sexo, mas não tem características sexuais daquele sexo, né? Seriam as características correspondentes. E as assexuais, que são as pessoas que não têm atração sexual. Mesmo sendo um homem, ele não tem atração sexual nem por mulher, nem por outro homem, por nada, e uma mulher também não teria atração sexual. E eles excluindo essa comunidade, o que exclui junto, né? Quando a família tradicional diz que isso é um inimigo, que essa comunidade é inimiga, ela está excluindo o direito, não é um direito ainda, mas é uma possibilidade, do casamento homoafetivo. Não haverá mais casamento homoafetivo, se esse governo conseguir levar a termo, né, o que pede a família tradicional. Não poderão mais adotar. Os casais homoafetivos não adotarão mais. Isso é uma coisa triste, porque as crianças a serem adotadas são crianças que foram abandonadas por homens héteros. Eu não digo as mulheres, porque uma mãe, para abandonar um filho, ela tem que estar numa situação de extrema necessidade. Ou ela está desorganizada mentalmente, ou ela está numa situação de pobreza que ela não vai conseguir sustentar aquele filho. Então ela entrega para adoção. Então, na verdade, assim, pelo que eu estou entendendo, ela está querendo voltar à época das ordenações filipinas. Não. Né? A família tradicional é a maior bandeira da bancada evangélica. Bom, mas de qualquer maneira, nessa proposição, ela está querendo dividir o Brasil em classes. Não, ela está querendo dominar as pessoas.
Sim, mas na verdade isso implica em divisão de castas. Essa é a família tradicional, esse aqui é os negros, esse aqui é os homossexuais, esse é os... Eles, Então, exatamente, perderiam o quê, né? A comunidade LGBT perderia o direito do nome social na carteira de identidade. Que é uma coisa conquistada há pouquíssimo tempo. E isso aí eu acho que está, na minha opinião, está na contramão da direção dos países Totalmente. desenvolvidos. Então, eu acho que ela não tem como conseguir levar adiante essa O ideia. único apoio, né, o único projeto destinado à comunidade LGBT seria a cura gay, que se basearia numa assistência psicológica e a pessoa, se quiser fazer esse tratamento através de terapias, pode fazer o tratamento para reorientar a sua sexualidade. E isso está comprovado que a homossexualidade não é doença. Só uma pequena parte. Eu acho que para ela conseguir isso, ela tem que descobrir cientistas para que quando vai gerar a criança, não ocorra aquela de... Tem quantos filhos? Aí, se ela conseguir um cientista que consiga resolver essa... Isso não existe cura gay, doutor Luiz. Não tem que Não conseguir. existe porque não é uma doença. Se descobrir um cientista Mas, milagroso... meu Deus, não, Aloysio. Eu fiz um trabalho na A faculdade. sexualidade de cada indivíduo é uma coisa muito pessoal, não interessa para ninguém. Freud já dizia, quando alguém se preocupa muito com a sexualidade alheia, é porque ele tem a dele muito mal resolvida. E eu acredito nisso. Concordo. Eu acredito nisso. O único, né, então, o único projeto que colocaram foi esse, entre aspas, a cura gay. E a gente pode acreditar nisso porque a primeira medida, uma das primeiras medidas que o presidente Bolsonaro tomou quando assumiu, foi tirar da pasta dos direitos humanos qualquer projeto, né, qualquer programa, em relação aos homossexuais, né, em relação aos LGBTs. Depois, que deu muito comentário a respeito disso, eu acho que ele recebeu uma pressão, como em quase tudo que ele faz, ele voltou atrás. Ele voltou atrás e a própria ministra Damares deu um discurso lá, se pronunciou dizendo que os LGBT poderiam ficar tranquilos, que não seriam excluídos de nenhum programa social. Né? Então, assim, é muito triste e preocupante, porque isso é disseminar preocupa todos nós, né? Isso é ativar É um o preconceito. retrocesso, né? Não, e o preconceito que já é tão grande, eu acho que não tem mais espaço Vai ter muito para mais. preconceito no Brasil. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, pelo simples fato de serem LGBT. Não é porque se envolveu em briga, porque o companheiro matou. Não, eles são assassinados porque são pessoas LGBT. Quando se espera, só vou concluir, viver num país que não tenha preconceito, porque quando a gente não tem preconceito, a vida é tão melhor. Eu criei 4 filhos, eduquei meus filhos para não ter preconceito. E hoje eu tenho certeza que eles são pessoas muito mais felizes porque eles não têm preconceito de nenhuma espécie. E eu me orgulho muito disso. Outra coisa, agora eu termino, é promessa. Eu quero dizer que quero deixar bem registrado que a minha bandeira sempre será do arco-íris. Sempre. E ninguém solta a mão de ninguém. Porque esse governo está prometendo. E aí, doutora Marilene? Muito bom. Adorei a colocação da doutora Ângela, sempre fala muito bem. Eu acho que assim, o natural é deixar a criança vestir o que ela quiser, né? O que me parece é que o governo está tentando fazer a pessoa perfeita, né? Então isso foi uma colocação muito mal feita da parte dela. Eu acho que tem tanta Acho coisa... que ela foi infeliz. Foi muito infeliz. Assim, é tanta coisa importante para se ver. Então, será que a gente vai conseguir educar os nossos filhos? Já vem muitos questionamentos, né? Porque, assim, o que é isso, né? Daqui a pouco vão dizer que minha filha não pode jogar bola, não pode chutar gol. Por que não? Porque tu é menina? Por que, mamãe? Porque sim. Porque sim, nunca foi resposta, né? E aí, doutor Demerval? Ô, doutor Luiz, boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui na bancada mais uma vez, mas eu entendo assim, ó, que a mídia, né, a imprensa, deram muito enfoque, muito ibope a essa colocação, e depois ela veio a público dizer que foi uma metáfora. O que ela quer dizer? Ela não falou assim que tem que ser a roupa azul e a roupa vermelha. Eu acho que ela quis assim tirar aquela ideologia petista. A bandeira tinha que ser vermelha, tal, a roupa... A minha visão é que ela quis assim...
voltar ao normal, porque antigamente era assim, menina, uma roupinha, uma boneca era vermelha e tal. Ela não, eu acho que ela não teve maldade, mas eu acho que ela foi uma colocação infeliz, como o senhor falou. Só que eu entendo assim que o governo começou agora também, então, né, se passaram quase 16 anos de governos anteriores e eles estão tentando acertar. Eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança. E assim, e a empresa tem que cobrar o que eles falaram errado, mas depois ela explicou que ela se expressou mal, ela não queria dizer que o menino tem que... Tanto que no outro dia vocês viram que ela estava com uma roupa azul, né? Será que ela não estava sendo demagoga? Bom, né? Quem é que Pois é. duvida, Eu né? acho, às vezes, eu já disse aqui nessa bancada que essa mulher é uma atriz. Ela é evangélica, né? Ela grita, Pois é. ela faz gestos. Ela viu até Jesus no pé da goiabeira? E diz que isso é, como o Dr. Demerval falou, né? Ela é evangélica. Isso é uma estratégia de pastores evangélicos para atrair a atenção dos fiéis. Tá? Enquanto ela mais gesticula, enquanto mais ela ri, e quando ela mais diz que aquilo é perfeito, mais as pessoas olham para ela. E ela vem chamando a atenção toda semana com um fato novo. Né? É isso. E enquanto a gente está distraído com a roupa azul do menino e da roupa rosa da menina, o pessoal lá né, tomando as decisões, a reforma da Previdência, É a cortina de fumaça. extinção da Justiça do Trabalho, e por aí vai, né, tomando decisões importantes e o povo pensando na roupa azul, na roupa Mas eu rosa. acho perigoso isso, doutora Ângela, porque assim, ó, se tivermos conquistas e o preconceito diminuir um pouco, que ainda existe muito, isso pode piorar muito. Mas essa campanha de Então, família não é um tradicional comentário. também, ela incentiva o machismo. Sim, Porque hoje a mulher não é mais subordinada ao marido. Ela não precisa mais pedir autorização para o marido. Ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, ela estuda, ela viaja, sem que isso abale o casamento. E na minha opinião, isso é uma situação irreversível. Não tem como mudar. Não tem mais como voltar Não tem atrás. como mudar. Depois que a mulher conquistou aquelas coisas, não tem como. A pior coisa que tem no Brasil é retirar direitos. Não Claro. tem como mudar, mas verdade. Ainda bem. É o verdade. feminicídio Ainda aumentou desde o dia 31, que se matou tanta mulher em São Paulo, das piores Aqui no Rio Grande do formas. Sul também. Machadada, facada, 30 facadas no meio da rua, na frente de uma criança um bebê de 11 meses. Cada coisa assim, horríveis, horríveis. E essa colocação, essa mulher, faz com que o machismo tome força. Por quê? Porque o feminismo é um inimigo da família Mas tradicional. vocês mulheres não vão deixar que isso ocorra. Se Deus quiser, A né? mulher, é Mas- muito, a mulher é muito forte. Muito Mas forte, quantas já mulheres não ocupam estão espaço tendo o direito de sair de um relacionamento com vida? A mulher não quer mais, o homem vai lá e mata, como se diz assim, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. E são mulheres trabalhadoras, mulheres que pagam impostos, às e o vezes- Estado às não vezes protege. Sustenta a casa, inclusive. Sustenta E a o casa. Estado muitas não vezes. protege. É verdade. Eu acho que essa questão de vestir rosa, vestir azul, isso aí tem que vestir encarnado, em amarelo, preto, branco. Isso aqui tem que deixar cada um vestir aquilo que quer. Eu vim- Nós vivemos numa república democrática, claro que a pessoa só tem que se vestir de acordo com a conveniência, né? Não pode andar de biquíni desfilando na rua da praia, etc. Tem que manter o decoro, né? Exatamente. Fora isso, eu acho que a cor não importa. Agora, tem-se visto que essa ministra Damares, ela em uma semana de governo, tem a época de transição ali que estava fazendo aquela... Ela já acumula polêmicas, ela muitas. acumula tantas polêmicas que me faz acreditar Que ela não que vai essa longe. ministra não vai longe. Exato, acredito. Eu Eu também acho- pensava acredito, isso, né? doutora Luiz. Hoje eu estou vendo que essas polêmicas faz parte, né, é uma estratégia para a mudança da família. Eu Mas, acredito. de qualquer porque maneira, uma pessoa não ia se expor, contar uma história que viu Jesus subir numa goiabeira e virou piada no Brasil inteiro, até no exterior. Né? esse dia eu vi uma De piada. graça, Eu- de eu- graça. Esse dia eu vi uma piada, não sei onde é que foi, que era para ter visto
o Jesus na Goiabeira, eu acho que a maconha que ela fumou era muito fraca. Ela tinha 10 anos, doutora Luísa. Esses evangélicos, será? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Estamos de volta com o programa Comunicando o Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Nesse segundo segmento do nosso programa, nós vamos abordar uma outra questão que está se mostrando incontrolável, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, que é essa violência que não tem fim. Ela, diariamente, a gente tem conhecimento assim, de crimes violentos, marido matando mulher, latrocínios, etc. e tal. E culminou na semana passada com aquele assassinato covarde daquele menino, estudante de engenharia eletrônica, mecânica, que estava trabalhando na véspera de Natal, na véspera de Ano Novo, para angariar algum recurso para pagar os estudos da faculdade, e teve a vida ceifada por 2 fascínoros de forma covarde. O que os colegas têm a dizer sobre essa violência que parece que não tem fim? E não tem fim mesmo. Se não tomarem Quando é que vai acabar isso? vai acabar o dia que os governantes resolverem olhar para a violência e resolverem, né, estudarem para ver como ela nasce, da onde ela vem. Aí se fizerem o que eu sempre digo aqui nesse programa, eu digo que eu sou repetitiva, mas não é porque eu acredito nisso e eu acho que é só assim que vai se acabar com a violência. Construindo escolas, creches, investindo em projetos de arte, música, né, artes cênicas, projetos culturais, né, estudo da cultura. Enfim, tem uma série, uma gama, dança. Esses projetos tiram as crianças da vulnerabilidade em que elas vivem, né? E projetos profissionalizantes tiram essas pessoas daquele meio e ali mostram uma nova realidade. Mas isso não acontece. Quando acontece, são através de ONGs, através de projetos não governamentais. E essas crianças ficam ali crescendo naquele meio de agressividade, de violência, e eles vão se tornando cada vez mais violentos, mais cruéis. Isso eu digo há 30 anos atrás, eu comecei a dizer isso. E o que se tem agora? Bandidos com 16 anos, 19 anos, a idade do que matou esse rapaz de 22 anos, por nada, né? E esse outro que foi morto em Canoas, Na parada de na ônibus. parada. Então, daí é o efeito. Eles estão acostumados a lidar com a morte, com a violência, com o tráfico, com tudo que é de ruim. Tu imagina uma criança se criar num meio desses, num ambiente desses. A gente que tem filhos sabe o esforço que a gente, né, tem que fazer, porque educar é difícil, é uma tarefa difícil e diária, né? Tu tem que estar ali 24 horas cuidando, né, para que teu filho se torne uma pessoa de bem. Então, tu imagina essas crianças, e daí dá nisso. Eles estão começando a sair, e se o governo não fizer um projeto que comece a erradicar a violência desde a sua base, da sua raiz, isso nunca vai ter fim. Mas só que isso seria uma política a grande prazo. Mas A eu longo prazo. digo isso há 30 anos. Se algum governante tivesse me escutado e feito um projeto desses, hoje, com certeza, a gente não estaria com toda essa violência. Pode ter certeza. E aí, doutor Marilene? Eu acho a falta de segurança, né, doutora Luiz? Eu acho que, concordo com a doutora Ângela, isso é a longo prazo mesmo, é uma situação difícil, né? Nós não podemos esperar por esse longo prazo. Pois é, porque a violência por isso que eu digo. até lá nós já fomos assassinados. Todo mundo. E eles estão atirando por nada, né? A pessoa entrega tudo. Esse senhor em Canoas, ele estava entregando os pertences quando ele foi alvejado, né? Então, acho que agora a segurança é prioritária. Prioritário. Isso é uma medida urgente. Além da saúde e da segurança, que
aquelas 3 questões que o governo é primordial para que o governo satisfaça a sua obrigação. E aí, Dermegon? Eu entendo que várias alterações, né, precisam ser feitas. Uma delas, doutor Luiz, alterar esse ECA também, né, porque pessoas com 16 anos estão matando aí porque sabe que não dá nada e assumindo que não ele tem que ter no mínimo uma reformulação. Uma reformulação, né? E investir em inteligência, né, e na segurança dos estados, né? Essa lei do desarmamento eu acho que é uma coisa que eu entendo que ser válido, doutor Luiz, porque eu tenho visto em muitos casos, eu moro numa vila que você sabe que não é bem perigosa, as pessoas estão matando os contras dentro de casa, que sabem que ninguém mais tem arma. Então eu acho que quem quer ter uma arma, claro, adequado à lei, né? Ter o direito. E uma educação em tempo integral também, sabe? Porque o que acontece? Hoje as crianças estão na rua. Tempo integral, como dizia o Brizola, dizia, cada escola que eu abro é um presídio que fecha. Então, a curto prazo é isso. E também nós mexemos no nosso Código Penal, que é de 42, está muito já, né, arcaico. A pessoa entra hoje, sai amanhã, tem 50 recursos. Vamos ser coerentes, a gente é advogado. Mas é verdade, tem que dar uma modernizada. Então eu entendo que isso aí para hoje, para ontem, para amanhã, é isso aí. Como o senhor falou, tem que ser a toque de caixa, tomar algumas atitudes que o Bolsonaro se elegeu dizendo que vai fazer. Vamos ver, né? Até Esperemos agora que sim, não né? vi ele falar em construir Esperemos que presídios. sim. Parece que o Moro falou essa semana na construção de presídios. Esse é outro fator preponderante para a violência toda que está aí que a gente vem sofrendo, vem vivenciando. As nossas penitenciárias não recuperam, elas pioram, Isso é verdade. elas pioram o indivíduo. Ele cumpre a pena dele, dependendo no caso ele cumpre 1/3, ele dá saidinhas de finais de semana, E vai matar de novo. E vai matar de novo. Matar e vai roubar. Ele volta pior. Leva de novo para lá. Leva de novo, mas daí ele já matou um, já matou 2. Mas ele já está no fim da vida, acabou Mas que ele os morre outros lá. já morreram, Acabou de doutora dar uma Luísa. tuberculose nele lá, ele já morre lá. Mas ele já matou. Mas ele já saiu do presídio E e ele já não fez mais precisaria ter vítimas. matado de novo depois que saiu, se ele tivesse sido regenerado, Bom, recuperado e se para ele a não sociedade. fosse solto, que ele ficasse lá, também não estaríamos livres dele. Mas não tem lugar, eles soltam porque não tem lugar. Não tem, Agora, o uma senhor coisa, sabe O problema é que não tem lugar, não é motivo para botar eles para fora. Exatamente. Sim. Isso não é Mas motivo. vamos deixar as Isso pessoas- não Mas- se justifica. Mas vão botar onde? É melhor ele Tá estar tudo lá, lá. mal instalado do que ele na rua matando. Aí ele não se Exatamente. recupera, doutora Exatamente. Luísio. Mas Não se Mas ele está fazendo mais mal que fora, Exatamente isso. né? Eu vejo o doutora Luísio falar, eu me lembro do Américo Leal. Mas sabe, doutor, eu estive num país, a pessoa sai do presídio empregado. O governo dá incentivo para as indústrias, para empregar ele, porque a pessoa sai de lá e já sai estigmatizado, que é condenado, apenado, né? Ninguém Então ele vai dar sai, emprego. e ele entrou lá como ladrão de galinha, ele sai profissional porque lá especializou. Então se ele saísse de lá empregado, Com uma Ele- profissão, uma né? profissão, uma ele expectativa ia de uma ter mais- vida, de uma vida fora da Exatamente, criminalidade, eu mas acho não que tem. é sociedade Tem uma melhor. proposição aí, tem uma eu não sei qual o político que tem vai tomar essa iniciativa de construir presídios com parceria privada. A atividade privada constrói o presídio, o Estado vai dar a segurança do presídio, vai cuidar do presídio, e o empresário vai explorar a mão de obra dos presidiários. Certo. Isso talvez, Ótima me parece, opção. Isso com certeza daria se certo. vai dar certo, Daria a gente vai ver certo. depois na prática. Eu- Mas na minha opinião, eu acho que para resolver o problema da segurança, tá? Primeiro, investir em recursos humanos e materiais. A polícia tem que estar equipada com todos os equipamentos, com paridade de armas com os bandidos. Claro. Com fuzis, com armas sofisticadas, etc. Tal. Primeiro, investir na segurança também, isso é extremamente importante. Claro. Alocar recursos para a segurança, Claro. porque não tem como fazer segurança sem recursos. Né? E, por último, também investir, fazer um programa de conscientização. Eu acho que até tinha que criar Seria na bom. escola uma disciplina ensinando as pessoas que estão lá, os seus 5, assim que entra na escola, com 5, 6 anos, já começar a incutir na mente dessas crianças que o crime não leva a nada.
tornar eles bons cidadãos através de um ensino sistemático até que ele atinja a fase adulta. Isso talvez, porque me parece que o aprendizado que a pessoa tem lá na infância, ele conta, isso vai refletir muito no seu futuro. E eu vou citar um exemplo pessoal, que até hoje, isso já se passaram 50 e poucos anos, em que eu tive um exemplo que me serviu para o resto da vida. Eu estava eu achei um ovo lá no mato, lá que uma galinha tinha posto lá no meio do mato, e aquele ovo ali estava perdido, eu peguei e levei para casa. Quando meu avô chegou lá em casa, de onde é que é esse ovo? Só, meu avô, esse ovo estava lá no meio do mato, eu acho que a galinha pôs lá e deixou lá. Tu faz o seguinte, pega esse ovo, bota no mesmo lugar que tu encontrou. Porque essa galinha que pôs o ovo tem dono. E eu realmente fiz isso. Aquilo assim foi um aprendizado pro resto da minha vida. Claro. O que é dos outros é dos outros. Não, eu de forma inocente, eu peguei aquele, mas me serviu de exemplo. Claro. Isso é que vai formando o caráter das pessoas. Exatamente. Que tem que nascer na família, né? A escola só reforçaria, sim, né? A rua só ensina o crime, né? A rua só ensina o crime. Exatamente. Então a família realmente é o esteio dessas crianças que através... Não só a família, a escola também. Mas aí as famílias, não só a família, né? a escola também. O pai está no presídio, o avô está no presídio, a mãe acabou de sair, tem muitas famílias. Como quem assim, sabe criar era o CIEP, que era do Brizola, não era? Exatamente. Escola de tempo integral. falou. Isso, escola de tempo integral, alimentação. Enquanto a criança está lá, a criança vai para a escola de manhã, só sai no final da tarde, e aí isso evita o contato com os marginais da rua. Tem crianças que vão para a escola só pela alimentação, a gente sabe disso, né? Para ter pelo menos uma refeição, mais ou menos por dia. Não, e nesse programa tem mais, tem o café, tem o lanche. Lá eles vão ser bem alimentados. Tem escolas que não. Porque muita criança... Tem escolas no Brasil que é uma refeição por dia e às vezes nem é. Quando existe corrupção no município, muitas vezes o dinheiro da merenda é desviado, outras vezes são compradas mercadorias vencidas, que é para poder fazer a corrupção também, né? Porque mercadoria vencida ninguém compra, então bota aquela mercadoria vencida, aqueles mantimentos vencidos, e o dinheiro que era para ser destinado para merenda escolar, ele é desviado. A gente cansa de ver, toda hora tem... Agora uma coisa que pode... É um ponto de interrogação. Para fazer tudo isso precisa de dinheiro. Bom, vamos buscar dinheiro de onde? Podíamos aproveitar uma proposta do ministro Sérgio Moro para a Justiça, diminuir 1/3 do Congresso, em vez de 3 senadores por cada estado, só apenas 2, diminuir a quantidade de deputados, no mínimo que diminuir 1/3 do custo do nosso legislativo, já sobraria alguma coisa. A gente sabe que isso jamais ia acontecer. Eu acho que é uma proposta extremamente difícil, porque eu diria que até extremamente impossível o próprio legislador querer reduzir os seus cargos. Mas eu vi ontem o Bolsonaro falando, olha, fiz todo o meu ministério sem conchavo com ninguém, sem dever obrigação para ninguém. Isso é verdade. Não é? Isso já é uma coisa boa, quer dizer, ele não está comprometido. Então ele pode propor, doutor. Se vai ser aprovado, se vai funcionar, mas ele está bem intencionado e está bem respaldado pela população. Já não é o caso do Onix, né? Já que vai falar do ministério. Mas de qualquer maneira, através da pressão popular, é possível que seja aprovado. Exatamente. Porque o povo tem muita força. Claro. O povo sai às ruas, etc e tal, e aí o legislativo fica encurralado. E às vezes não tem opção. E aí que está o que nós estávamos falando antes. A família tradicional, qual é o objetivo? É poder manipular o povo. Então, vai ter força o povo? Sim. Mas para aprovar o que o governo acha de bom. Agora, essa questão que nós começamos a falar dessa violência, aquele menino que mataram ali de Guaíba, que crime violento, mataram por nada. Eles já tinham roubado o carro dele, já tinham ido lá queriam passar o fim de ano lá não sei aonde. Larga o rapaz lá no meio do mato, com vida, e fica usando lá o veículo dele. Isso é criminoso, que já tem o DNA da maldade no seu organismo. Esses não eram jovens, já eram pessoas mais... Por isso é que eu digo, para criminoso dessa natureza,
a pena de morte é pouco. Para mim teria que ser enforcamento em praça pública. Eu já discordo do doutor Aloysio. Enforcamento em praça pública. O problema é que o Brasil, doutor Aloysio, a gente tem a tradição de que qual é o perfil do preso? Preto, pobre, prostituta. Daí é... Não, tem muito branco lá, tem muito branco. Tem muito branco. A gente vai lá, tem muito branco. Tem muito branco sem vergonha lá. Claro que tem. Eu fiquei chocada mesmo com esse crime, porque eu tenho um filho de 22 anos, que é estudante universitário. Então, tu fica imaginando, assim, é uma vida que está nascendo, né? Está ali terminando, fazendo a faculdade dele para ter uma profissão, para viver tudo o que a gente espera que um filho viva, né? E esse menino foi brutalmente assassinado, né? Levaram daqui até Santa Catarina, não sei se a gente não sabe ainda se mataram aqui ou mataram lá, mas se mataram lá, essa pessoa foi sendo torturada durante 4 horas, que é o que se leva mais ou menos para chegar em Santa Catarina, 3 horas e meia. Então, de uma forma bem cruel, né? E eu não vou dizer que eu me coloco no lugar da mãe dele, porque eu não me coloco, porque eu nunca vou conseguir imaginar a dor de uma mãe que perde um filho. Marlene, tu é a favor ou contra a pena de morte? Eu sou contra, doutora Aloysio. Por quê? Tem uma série de motivos. O primeiro é que o criminoso, ele não vai temer mais pela pena ser de morte, porque ele sempre vai achar que não vai acontecer nada com ele, que ele não vai ser punido. O bandido tem medo da morte. Tem medo da morte, porque, por exemplo, um desses fascínoros que matou esse menino, ele estava em Santa Catarina, e aí ele foi ameaçado pelos bandidos de lá, e veio se refugiar aqui junto com o outro criminoso que morava aqui, e depois acabaram indo lá. Se ele não tivesse medo da morte, ele tinha ficado lá em Santa Catarina. Por que ele fugiu para cá? Medo de morrer. Ele tinha medo de morrer. Eles Claro têm medo, que eles têm medo de morrer. Tem medo de morrer, mas o senhor já pensou assim, como é que a gente vai instalar, instalar entre aspas, a pena de morte no Brasil? Quando não existe penitenciárias, nem para quem não está condenado à morte. A penitenciária para uma pessoa, para a pena de morte, ela tem que ter uma cela individual. Ela tem que ser numa ala especial de um presídio. Ela requer mão de obra habilitada. Ela leva mais de 10 anos para ser executada, porque Mas nós número de podemos executar mais rápido. Claro, Só que Não exatamente. vamos demorar tanto. Primeira Só que instância já... Depois da segunda instância. Não, doutora Aloysio, esse pensamento, né, Foi a segunda, é o senhor está verdade. dizendo, isso que o senhor está dizendo, é ser tão bandido quanto bandido. É se igualar a ele. Mas que eles não têm Quando o conserto, Estado não tem que recuperar essas pessoas. Mas tem uns que são irrecuperáveis. irrecuperável. Aí Esse é um bandido caso que é à parte, irrecuperável. prisão perpétua. Não, Prisão perpétua. serve. Se não der a pena de morte, serve a prisão perpétua. Eu não Exatamente, gostaria de é. viver num país que tenha pena de morte. Já é consagrado nos Estados Unidos que os estados que adotam a pena de morte, existem mais homicídios nesses estados do que nos estados que não adotam. Será que se não tivesse a pena de morte, o Não, homicídio era seria muito maior maior. ainda? O doutor Aloysio está sempre Mas Teria. botando Mas eu acho que não a carreta justifica. na frente dos bois. Como é que a gente vai saber? Não justifica uma morte com outra. Eu quero um estado que me dê garantias. Elemento. Por exemplo, esse menino que foi assassinado, ele ia ser engenheiro mecânico, ia produzir em prol do Brasil. Ia cuidar quem- dos pais quando estivesse... Quem sabe não ia desenvolver aí um mecanismo de engenharia que viesse a beneficiar não só o Brasil, a população do mundo inteiro. E Aí a- ele foi assassinado por 2 parasitas que só dão trabalho para a sociedade, Exatamente. né, que não acrescentam nada à sociedade. Mas existem outros meios de se punir as pessoas. Bom, mas Se esses parasitas que têm inúmeros antecedentes, inclusive por homicídio, estivessem aonde deveriam estar, que é na cadeia, Sim. é na prisão, é na penitenciária, cumprindo uma pena severa e na sua íntegra, sem nenhum benefício, esse menino não teria morrido. Bom, mas enquanto não é possível ter essas penitenciárias para deixar eles lá, então seria uma solução a curto prazo. Bandido tem medo de morrer. Tem. E acontece, doutor Luiz, uma coisa que é verdade, já várias pessoas que eu falo assim, olha, as pessoas cometem o crime porque eles sabem que há impunidade, que não vai dar nada. Exatamente isso.
Né? Exatamente. Né? Eles não dá nada. Não Se dá nada. der, dá bem pouquinho. Dá bem pouquinho, exatamente. É, Eles e não têm- acontece. Mas É então verdade. que dê bastante. Pois é, mas o Estado... Bom, o debate tá bom, mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Agora nós vamos passar a responder algumas perguntas dos nossos telespectadores que eles têm reclamado, eles têm feito e há vários programas e não têm conseguido responder a maioria das perguntas. Hoje nós vamos responder aquelas perguntas que forem possíveis dentro desse nosso bloco. E aí, Marília, qual é a primeira pergunta aí? A primeira pergunta de hoje vai para o Dr. Demerval. O telespectador pergunta: o que pode fazer quando alguém se recusa a dar a escritura de um imóvel que foi pago em prestações? Essa pergunta é bem interessante, né? Foi colocada pelo nosso telespectador. É o seguinte, geralmente, quando a gente vende um imóvel e faz em prestações, é feito um contrato, né, doutor Aloysio, entre as partes e tal, que duas pessoas assinam como testemunhas, ele gera um título executivo. Se a pessoa, quando recebeu toda o montante, né, de quitação, não passar a escritura, aí só consulte um advogado, né, constitua um advogado e entre com ação judicial de adjudicação compulsória. Isso aí, então, o juiz supre essa assinatura da pessoa e ele mesmo dá uma sentença hábil à pessoa com esse documento procurar o cartório de registro de imóveis, fazer a escritura definitiva e o registro no registro de imóveis. Se instaura o processo, né, de adjudicação compulsória, a outra parte é citada, ela pode chegar lá e dizer, não, eu vou dar a escritura agora. Aí é aquela história, não quer dar, mas depois sob vara, eles dão a escritura. Aí se ele concordar e dá, para resolver o problema. Se ele se recusar a dar, o juiz dá uma sentença e, julgando procedente a ação, ele profere uma sentença e aquela própria sentença é hábil para transferir a propriedade perante o juiz. Não precisa nem fazer a escritura. Exatamente. E aí, registrando aquela sentença no registro de imóveis, então o imóvel é transferido para o nome do autor da ação. Exatamente. A próxima pergunta vai para a doutora Ângela. O telespectador não identificado pergunta se o filho, quando atinge a maioridade, não precisa mais pagar os alimentos automaticamente. Se o filho, quando faz 18 anos, que é a maioridade, não estiver estudando, o pai está isento de prestar os alimentos. Mas se o filho estiver fazendo um curso superior, essa obrigação vai até os 24 anos. Mas eu sempre, né, essa é o que determina a lei. Mas eu sempre digo, né, filho não tem prazo de validade. 18 anos não é um prazo. Filho é para a vida toda. Então, fica a minha dica. Se o senhor puder ajudar o seu filho, a senhora puder ajudar o seu filho, ajude sempre, isso faz bem. Mas a lei determina que seja até os 18 anos, quando não estudar, e até os 24 fazendo um curso superior. Na verdade, a jurisprudência atenta a essa colocação que a doutora Ângela fez, que filho é para sempre. Eles têm flexibilizado essa idade, inclusive de 24 anos. Às vezes o filho está fazendo um curso superior de difícil, uma medicina, uma engenharia mecatrônica, cursos que às vezes não é possível. Mais tempo, exatamente. Né? Aí então ela pode se prolongar até 25, 26 anos, até que ele tenha então condições de se colocar no mercado de trabalho e prover o próprio sustento. Daí é uma análise de cada, sim. Né, De de cada caso. A via de regra é essa, até 18 anos, fazendo curso superior até os 24. E uma colocação que eu tenho nessa pergunta também, que não ocorre prescrição contra menor, né, doutor Luiz? E não é automático, o pai tem que pedir a exoneração, né? Claro. Sim. Né? Mas e continuar brincando, porque é filho, né? É filho, né? Afinal de contas, você colocou no mundo. A obrigação é perpétua. Bom, a próxima pergunta vai para o doutor Aloysio. Os bens recebidos em inventário pagam imposto? Ele pergunta. E se positivo, quanto paga?
Aqui no Brasil, eu não vejo um ato pergunta sem jurídico que imposto. não pague, uma transação que não pague imposto. Para ver. Bom, mas nessa aqui tem uma pequena isenção no caso do inventário. Os bens recebidos por herança, eles pagam o que se chama o ITCDM, é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Isso. Tá? Isso ele é um imposto estadual, ele cada estado tem a sua legislação, obedecendo os parâmetros que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que estipulou uma alíquota máxima de 8%. Para evitar que daqui a pouco o estado queira cobrar 20%. Então o Supremo colocou um teto de até 8%. E esse percentual de até 8%, ele é de forma escalonada. Ele começa com 3%, vai a 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, tudo dependendo do montante da herança. Então, por exemplo, é o seguinte, uma herança de até 200 mil, ele vai pagar, por exemplo, não estou bem lembrado dos valores, mas é mais ou menos nessa proporção, paga os 3%. Se a herança é de 300 mil, vai pagar 4%. Se a herança é de 5, vai pagar 5%. Se é 6, 7%, bom, até chegar ao máximo de 8%. Então, o problema que existe é que os estados, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o fisco aqui do Rio Grande do Sul é muito voraz. Na minha opinião, no meu entender, o procedimento correto seria o seguinte. Bom, antes de passar esse aspecto, tem um limite de isenção. Quando o quinhão de cada herdeiro é até 115, 120 mil reais, aí ele está isento desse ITBI. Desse TCD. Quando o quinhão, por exemplo, tem 4 herdeiros, cada herdeiro vai receber 100 mil reais. Então é inferior ao limite legal, ele está isento. Mas passando disso, aí ele paga o imposto. Agora, uma coisa que eu acho que no Rio Grande do Sul é um imposto extremamente elevado, em comparação com o estado de Santa Catarina. Porque no Rio Grande do Sul, quando a herança chega ao limite máximo do percentual de 8%, eles aplicam integralmente os 8% sobre toda a herança. O estado de Santa Catarina já faz diferente. Ele cobra 3% sobre o valor de 200 mil, depois cobra 4% dos 200 aos 400. Continua escalonado. Ou seja, é uma tributação mais justa, Então, isso só vai cobrar o 8% daquele percentual que exceder a escala anterior. E isso faz com que a tributação lá no Rio de Santa Catarina seja infinitamente inferior à do Rio Grande do Sul. Por exemplo, há um tempo atrás eu examinei um inventário que o falecido tinha um patrimônio de R$1.500, R$1,5 milhão aqui no Rio Grande do Sul e R$1,5 milhão em Santa Catarina. O mesmo tributo aqui no Rio Grande do Sul foi R$150 mil. Em Santa Catarina, R$48 mil. O mesmo valor de R$1,5 milhão, lá foi pago 48 e aqui 150. Por causa esse escalonamento. E Santa Catarina está melhor do que nós, né? Exatamente por isso. Eu acho que é bom ir morrer lá em Santa Catarina. É bom comprar herança, comprar patrimônio em Santa Catarina. Eu acho que até para morrer está melhor lá, então. O contribuinte devia fazer o seguinte, porque o local da morte é que diz onde se processa o inventário. Isso, a pessoa quando estiver mal, querendo morrer, arruma uma casa, vai se mudar para Santa Catarina, vai fazer o inventário lá. E aí o imposto vai ficar lá em Santa Catarina. Tá certo. Bem, uma outra pergunta, vamos ver quem sabe uma outra aí agora. Pode ser qualquer um aí, pode ser a segunda. Telespectadora também não identificada, ela quer saber a válida doação de pai para filho. Como é válida? Não tá claro. Se é possível fazer, eu acho. Se é possível fazer, exatamente. Na verdade, doutor Luísio, uma doação pode ser feita de pai para filho, desde que não ultrapasse 50%, que é o adiantamento de legítima, ela tem a parte que disponível, ele pode doar 50%, não é isso? A outra parte na verdade, doar não pode, ele pode testar. No testamento ele pode beneficiar um herdeiro com 50% do patrimônio. Agora, a doação, ela tem que ser feita desde que todos os outros herdeiros concordem. Com consentimento, a anuência dos outros. Isso é para evitar simulação. Mas de qualquer maneira, se houver essa doação sem o consentimento dos demais herdeiros,
eu não diria que essa doação não é válida. Só que quando for feito o inventário, esses bens se consideram como antecipação de herança. Exatamente. E aí tem que trazer a colação. Na hora do inventário, Isso aí. traz o bem que recebeu lá de doação para fazer para ser incluído na partilha. Entendi. Porque os pais não podem beneficiar um filho em detrimento do outro. É, Não adianta ter o filho preferido. Na hora da herança, tem que ser tudo igual. E aí, eu acho que é justo, né? Eu acho também acho muito justo. Também acho. Mas também se tem aquele caso assim, doutor Luiz, aquele filho cuidou, aquele filho... Então faz o testamento, né? Que daí... faz faz o testamento. Beneficia em 50% da parte disponível. Exatamente. Ou seja, Agora o doutor Demerval falou uma coisa do filho que cuidou, é uma coisa que eu sempre vi na minha profissão e na vida também. Aquele filho que cuida, ele cobra. Ele cobra. Ele cobra, sempre... mas não leva. Não leva, mas ele manda conta. Ele sempre acha que tem mais direito do que os outros filhos. É impressionante, quer dizer que que eu vi assim, sempre me deixou muito assustada, porque o amor não é gratuito. Né? O amor. Existe amor gratuito? Nada gratuito. Acho que Era não pra existe ter, nada né? gratuito. Será que não? Como diz o doutor Demerval, não existe almoço grátis. Exatamente, é verdade. Agora eu fiquei pensando, né, nisso. É bom para refletir no final de semana. Vamos falar a 8, esse telespectador me reclamou semana passada. Informa que a segurança tem 2 empregos, ganhando 2.500 por mês em cada, e foi obrigado a pagar imposto de renda ano passado. Pergunta se é legal tal cobrança. Ele tem 2 empregos. Posso responder? Sim. Eu diria que é legal, mas é imoral. Exatamente. Porque é um absurdo, um segurança que ganhe 2.500 no emprego e 2.500 no outro, seja obrigado a pagar imposto de renda. Olha, isso aí é querer tirar dinheiro do miserável. Na verdade, aqui ele está pagando imposto por um motivo. Porque o limite de isenção, se não me falha a memória, é até R$ 2.700 mensais. Aqui só que ele tem 2 empregos, aí então acumula as 2 rendas. Entendi. E aí então ele passa a perceber 4.000 e poucos reais, e aí então já incide a tributação. E isso então é fruto dessa tributação, para mim, imoral, porque uma pessoa que ganha 4.000 e poucos reais pagar imposto de renda, aqueles 4.000 e poucos reais não é suficiente para ele manter a família dele. Exatamente. Tanto que ele tem 2 empregos. Exatamente isso, ele deve trabalhar no mínimo 16 horas por dia. Exatamente. Quer dizer, não se sacrifica e ainda para Mais imposto. o dinheiro entrar na boca do leão. Realmente, eu sei que sobre esse aspecto parece que há uma proposição do Bolsonaro de reduzir a alíquota dos impostos de renda. Eu acho que, na minha opinião, tinha que aumentar a tributação daquelas pessoas que ganham muito. Por exemplo, quem ganha 100 mil reais por mês, para ele... A lei não é para os ricos, doutor. Não, o Bolsonaro disse que vai tributar os ricos. Vai. Então, quem ganha 100 mil reais por mês, pagar 30% ou 40% do seu salário, ainda vai sobrar 60 mil reais para ele. Dá para fazer muita coisa com Vai ele. tributar os ricos, Silvio Santos não deixa Paga mais com ele gosto, no né? Porque vai programa. sobrar bastante ainda. Paga Né? com gosto, né? Sobrar 60 mil reais. Exato, Agora o coitado que ganha 4.000 e poucos reais vai ter que pagar aí 800 mil reais. Doutora Luiz, como assim paga com gosto? Os juízes receberam o aumento de 16% e agora estão com bolsa Tá, mas eu lhe pergunto uma coisa. A senhora não quer ganhar 100 mil reais e pagar 40 mil de imposto de renda? Mas eu não ganho. Não quer ganhar. Eu perguntei se não quer ganhar. Não quer ganhar? Eu não ganho. Não, eu tô dizendo não quer ganhar. Mas Se puder ganhar. quem ganha não quer pagar os 40%. Isso eu tenho certeza. Olha, a controvérsia. Se fizerem essa proposta... Eu se queria não, ganhar 200 e pagar 100 de Sim, imposto de renda. mas a proposta que é nem, essa. É que nem esses dias eu vi um debate na televisão, o cara perguntando: eu quero ter esse direito trabalhista e mais esse, ou quer ter um bom emprego? Né? Todo esse direito trabalhista e desempregado, ou ter um bom emprego? Então é a mesma coisa, né? Eu entendo que se tu tá bem empregado, tu pode pagar. Mas sem um bom ganhar, emprego. se me disserem assim, quer ganhar na loteria, se ganhar na loteria dá 50% de doações para instituições de caridade, eu vou dizer sim, porque eu não ganhei na loteria ainda. Eu quero ganhar.
Mas se eu tenho a loteria, eu já ganhei, aquele dinheiro é meu, eu não vou querer pagar. Ah, com As certeza. pessoas não vão Não, querer mas pagar. se, por exemplo, te oferecer, a senhora vai ganhar 100 mil reais, É. tu vai chegar e dizer, não, eu não quero ganhar porque 100 mil, porque eu vou ter que pagar Mas ele 40 vai, de imposto de é. renda. Tá, mas se eu já ganho 100 mil reais, eu sou uma Ah, empresária, então tiro de atravessa, prolabore bom. 100 mil. Se já ganha é outra coisa, aí não quer mesmo Aí pagar. vai. Eu digo, Aí ninguém quer Mas o mexer no seu. imposto, a regra vai ser para quem ganha, não para quem pode vir a ganhar. Né? Eu acho. bom, quem sabe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro deu um jeito nessa tributação do imposto de renda que me parece injusta. É uma tributação elevada e a cada ano mais pessoas são obrigadas a pagar imposto de renda. Porque a tabela de isenção do imposto de renda fica cada vez mais achatada Isso aí. e não acompanha a evolução do salário. Exatamente. Pessoal, está chegando ao fim do nosso programa. Eu agradeço a presença da doutora Ângela, a doutora Marilene e o doutor Demerval. Obrigado. E, dito isso, eu agradeço a preferência dos nossos telespectadores para assistir os nossos programas e os convidamos para estarem conosco novamente na próxima semana. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre.